ocultismo. Enquanto estamos distraídos, ele, através da internet, televisão, filmes e por diversos outros meios, entra na vida de nossos filhos de modo sutil e devastador. Aprenda a fechar as portas para este mal em sua família através do livro O Meu Filho Não. O mal pode estar à espreita dentro de sua casa. O Meu Filho Não. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições bíblicas. Jovens. Lição 6. O papel do marido na família. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui para tratar sobre a lição de número 6. O papel do marido na família. Esta lição, caro professor, superintendente de escola dominical, ela tem uma capital importância para a nossa sociedade, para a nossa juventude, porque o marido foi chamado por Deus para ser o líder do seu lar. E se ele não for o líder, os seus filhos não serão felizes, a sua mulher não será feliz e ele não será feliz. O marido não se realizará enquanto pessoa se ele não cumprir esse propósito de Deus. Eu acho interessante porque há pessoas que chamam isso de sexismo, que é uma briga entre sexo, mas não. Na verdade, o homem ele é tão importante quanto a mulher. Porém, no casamento, Deus estabeleceu uma hierarquia. E por que Deus estabeleceu uma hierarquia? O jovem aluno pode perguntar a você. Porque sem hierarquia não existe crescimento. Sem hierarquia não existe ordem. Sem hierarquia não existe bênção. Tudo que Deus faz, Ele coloca hierarquia. E no lar, Deus colocou hierarquia e colocou o homem como aquele que deve exercer a liderança. A mulher vai ser submissa. Veja, não se fala em subserviência, que depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas apenas submissão. E a nossa sociedade não aceita este conceito. O nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, coloca em pé de igualdade marido e mulher. A Constituição não precisava colocar em pé de igualdade homem e mulher. Mas ela foi além. Marido e mulher estão em pé de igualdade dentro do casamento. Então, é muito importante que você ensine aos seus jovens, aos seus alunos, que não obstante o ordenamento jurídico, diga uma coisa, a palavra de Deus diz outra. Eu sugiro que, antes de começar propriamente a ministração, logo após essa introdução, você, caro professor, passe com os jovens a agenda de leitura, porque vai contextualizar o jovem dentro do assunto. Então vamos à agenda de leitura bem rapidamente. Na segunda-feira, a sugestão de leitura diz que o homem foi criado para ser líder. Na terça, vai falar sobre o dever dos filhos em relação ao líder. Na quarta, vai mencionar que Sara aceitou a liderança de Abraão. Na quinta, Isaque, o filho, também aceitou a liderança de Abraão. Na sexta, a Bíblia vai falar sobre Paulo mencionando a liderança do marido no lar. No sábado, o obreiro aprovado. O obreiro aprovado. Como é o obreiro aprovado? O obreiro aprovado
sobretudo, é aquele obreiro que é líder do seu lar. Veja que coisa importante. Quantos dos seus jovens, seus alunos, têm interesse pelo ministério, querem servir a Deus na igreja, ocupando algum cargo, alguma função, e a Bíblia diz que o obreiro aprovado, para ele ser aprovado, ele tem que ser líder e um bom líder do seu lar. Nós vamos ver exemplo de pessoas que foram maus líderes e bons líderes, e vamos ver a consequência disso sobre suas famílias. E o texto do domingo, o texto do dia, é um texto fortíssimo, porque diz assim: marido, ame a sua esposa. Ele vai mencionar, Paulo vai mencionar a forma de liderança que o marido deve exercer. É uma liderança dificílima, porque é uma liderança em amor. E o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o modelo dessa liderança é Jesus, a forma como Jesus lidera e ama a sua igreja. Então, caro professor, você deve ser muito enfático no texto do dia e mencionar que não é uma liderança qualquer. Não se fala de autocracia, não se fala do marido pegar e tratar a esposa debaixo dos pés. Deus manda que ele lidere a esposa e os filhos em amor. E isso é muito importante. Pode fazer uma grande diferença no futuro dos seus alunos. Vamos à síntese. Muito interessante a síntese. Caro professor, não deixe de fazer uma síntese bem ampla para que o aluno entenda o contexto da lição e a lição se torne interessante. Olha o que diz a síntese. A função do marido de liderar a família, mais do que uma opção, é um mandamento bíblico, cuja eficácia, veja como é importante, cuja eficácia resultará na felicidade de todos. Como Deus é amoroso, como Deus ama a mim, ama você e ama seus alunos. Deus quer que os alunos entendam que não é uma opção. Quando eles construírem um novo lar, eles não têm a opção de liderar as suas esposas e os seus filhos. É um mandamento. Deus ordena, Deus determina. Não é uma opção, não é uma faculdade. E o que resulta? Resulta na felicidade do marido? Não, não só do marido, de todos, do esposo, da esposa, dos filhos. E sabe o que mais? A liderança, quando Deus estabeleceu ao marido, é porque isso, sobretudo, faz bem e deixa muito feliz, sabe quem? A esposa. Os jovens não conhecem isso, o professor conhece, já é mais experiente, mas os jovens não sabem que a esposa precisa de alguém que a lidere no lar, no casamento. Ela vai se sentir segura, ela vai se sentir protegida. Pedro disse que a esposa é o vaso mais frágil. Por isso Deus estabeleceu o marido como líder do lar. Interessante, não é? Passe isso para os seus alunos, certamente eles vão crescer em conhecimento e em graça diante de Deus e vão estar preparados para assumirem um novo lar com excelência. Há 3 objetivos nessa lição que nós precisamos nos dedicar a eles. Cada objetivo diz respeito a um tópico. Então vamos, primeiro tópico. O primeiro tópico é a hierarquização na família. E qual é o objetivo? Saber que por decisão divina o marido exerce essa função e saber e fazer a diferença entre subserviência e submissão. Deus estabeleceu a hierarquia dentro do lar. E essa hierarquia foi uma decisão divina. Mas Deus nunca falou em subserviência. Deus nunca falou em a mulher ser tratada debaixo dos pés. Até porque Deus tirou a mulher como lição para o marido, não dos pés, para que, como diz os poetas, né, para que as mulheres não fossem pisadas pelos maridos, nem da cabeça, para que elas dominassem
os maridos, mas foi tirado da costela, perto do coração, para que os maridos pudessem amar as mulheres profundamente como Cristo amou a igreja. Então foi uma decisão divina. E os benefícios dessa hierarquia dentro do lar é a felicidade de todos. Mesmo que exista uma forte resistência social, o feminismo, ele procura bater de frente com a palavra de Deus, mas o feminismo não tem instrumentos teóricos, argumentos para desqualificar aquilo que diz a palavra do Senhor. Tópico 2. A arte da liderança. Você vai dizer para os seus alunos que liderar é mais do que uma atitude, é uma arte. E qual é o objetivo? Nós temos que discorrer sobre a liderança do marido no núcleo familiar, seja ela espiritual, sobre a esposa ou sobre os filhos. Então veja, a liderança espiritual, o marido é sacerdote do lar. É importante que o marido entenda isso e, sendo sacerdote do lar, ele deve liderar sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. A preocupação do marido com a vida espiritual da sua família tem que ser constante. Nós vamos estudar na lição seguinte sobre o papel da mulher, que ela é coparticipante dessa liderança. A mulher também tem o seu papel, mas Deus colocou em primeiro plano, como número 1 dentro da família, o marido. No livro, nós trazemos algumas abordagens um pouco mais aprofundadas sobre essa questão, citando inclusive eminentes teólogos sobre o assunto. É muito importante, professor, que você leia o capítulo 6 antes de dar essa aula, para que você possa responder com firmeza, mostrando os textos bíblicos, mostrando as ideias que os teólogos constroem ao longo de toda essa teoria. Por fim, o item de número 3, contrastes de lideranças. Nós vamos agora, no capítulo 3, no item 3, aprender os exemplos bíblicos de liderança na família, sem deixar de refletir sobre aqueles que foram ineficazes. Como nós vemos na Bíblia, pessoas que tiveram tudo para dar certo com as suas famílias e deram errado. Como é triste a história do rei Davi, um grande rei e um péssimo pai e marido. Tanto no livro quanto na revista, há uma abordagem que menciona os graves defeitos do rei Davi. Como ele teve uma vida privada com Deus, muito boa, a ponto de Deus dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Mas a sua família, a família do rei Davi, foi uma família extremamente desunida, que viveu momentos dificílimos por causa de uma liderança ineficaz. E como isso é dramático. Davi parte para a eternidade, deixando lições de vingança ao seu filho Salomão, e Salomão executa algumas dessas vinganças e, por fim, ainda mata o irmão que o assediava. Então, a família de Davi perdeu o norte, porque Davi não soube ser um líder eficaz. Mas existem outras famílias na Bíblia, como a família de Josué, que servem ao Senhor. Josué chega ao fim da vida e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família de Abraão, que família extraordinária, que serve a Deus. E há uma família também que eu tenho uma admiração muito grande, que são os pais de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Esses jovens que vieram muito novos para a Babilônia, eles chegam na corte do rei Nabucodonosor e ali eles são verdadeiros luzeiros naquela cidade, naquele país. Por quê? Onde está a firmeza desses jovens? O que foi que aconteceu? Foi a liderança dos seus pais. O seu pai certamente entregou a eles um ensinamento valoroso sobre a importância de servir a Deus. E eles conseguiram, ao longo da vida, fazer a diferença
porque houve uma liderança forte na sua vida. Há outro exemplo também que eu acho extraordinário e que a gente aqui passa rapidamente, mas no livro e na lição também há uma abordagem mais profunda, que é o caso de Moisés. Eu acho extraordinário. Moisés passa por todo aquele problema aos 40 anos, ele se sente rei do Egito e vai tentar resolver o problema como se fosse rei do Egito. Deus o leva para o deserto e no deserto Deus se revela a ele de uma sarça. Moisés já não era mais aquele homem 40 anos antes. E quando Deus chega para falar com Moisés, a primeira coisa, caro professor, que Deus fala para Moisés é que eu sou o Deus de teu pai. Então a liderança de Arão sobre a vida de Moisés foi decisiva e Deus reconhece isso. Então, caro professor, fale aos jovens a importância deles, enquanto esposo, liderarem espiritualmente sua família, sua esposa, futura ou atual, e seus filhos. Porque isso não é fácil, é verdade. É uma tarefa muito difícil, mas é de capital importância para a felicidade de todos. Que Deus te abençoe, que Deus te use grandemente, caro superintendente, professor de escola dominical, sejam abençoados por Deus e que a aula de domingo seja uma aula muito proveitosa para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.